Mais uma vez, boa noite, então. Hoje a gente vai falar sobre fosfatização, uma conversa rápida, mas sobre um processo fundamental para uma pintura de boa qualidade. Se você quer fazer uma pintura de boa qualidade, pintura industrial, pintura para autopeça, você tem que fosfatizar. Os requisitos de pinturas em autopeças, parte de amortecedores, parte de atuação no freio, que são peças pintadas que ficam por baixo do capô, por baixo do veículo, são requisitos muito severos e você não atinge de jeito nenhum sem fosfatizar a peça. Pelo menos até onde eu conheço, não há nenhum processo de pintura que consiga atender isso sem fosfatização. Então, primeiro, o que é? O que a gente vai fazer quando a gente fosfatiza? A gente vai usar 3 tipos de fosfatos. Fosfatos, né, tudo que termina em ato, fosfato, nitrato, sulfato, são sais. Fosfato, fosfeto, né, cloreto de sódio, por exemplo, é um sal. Então, tudo que termina em ato e eto é sal. Então, são 3 sais que usam, são sais de zinco, sais de ferro, sais de manganês. Você pode usar ou fosfato de ferro, ou fosfato de zinco, ou uma combinação dos 3 juntos. Quando você usa os 3, você tem um fosfato que chama fosfato tricatiônico. Então, ele vai acrescentar cristais desse fosfato, cristais desse sal, na superfície dos metais. Quais fosfatos? Você usa o zinco e quem fica grudado na peça lá é o fosfato. Então, quais são esses fosfatos? É o PO4- e HPO4-2. Desculpa, PO4-3 é HPO4-2, né? Porque o H é um positivo, ele reduz a valência do... Não é valência, desculpa. Ele reduz... Cleverson, como que chama isso mesmo? Quando você tem o íon positivo, negativo, o número que você tem é o que é? Valência? É o Cleverson que fez química, né? Se eu não me engano, é isso aí mesmo, professor. Só que eu não vou ter certeza. Desculpa, não entendi. Se eu não me engano, é isso aí mesmo que você falou. Valência mesmo? Isso. Porque valência eu pensei em eletrovalência das camadas do coisa, mas eu acho que é valência mesmo. Então, se tem é isso mesmo, valência -3, valência -2 quer dizer que tem 2 elétrons sobrando nesse cara, no de baixo, e 3 elétrons sobrando no de cima. E isso daí vai ajudar ele a aderir ao substrato metálico. Eu só vi até hoje fosfato aplicado em alumínio, muito raramente, mas já vi, e fosfato aplicado no aço. São essas peças que eu vi serem fosfatizadas. O alumínio é um cara meio complicado de você tanto fosfatizar quanto pintar. O alumínio é bem ruimzinho de pintar. Então é isso daí. Então imagina no fim eu vou mostrar uma micrografia de eletrônica para vocês verem a aparência que tem. Eu devia talvez ter posto aqui no começo, mas eu acabei jogando lá para o fim. Devia ter posto aqui. Mas vamos esperar, na hora que chegar lá a gente vê aqui a aparência que tem o fosfato de ferro. Por que a gente fosfatiza? São 3 motivos distintos que podem ou não estar combinados, no caso dos 2 últimos. O primeiro motivo, o principal, que é esse que a gente vai abordar daqui a pouco, é para você preparar a superfície para receber a pintura.
é aquilo que a gente estava falando na aula passada, na aula retrasada, de pintura de parede, que você passa o selante. Então, o objetivo do fosfato é ser como o selante é para a parede. É ele que vai ter uma adesão forte com a camada de metal e ele que vai permitir que a pintura tenha uma adesão forte na peça. Então, a pintura adere no fosfato e o fosfato adere no metal. Se você não põe o fosfato, a pintura não tem uma aderência tão boa no metal. Ele acaba descascando, aquilo, né, que você passa a unha numa peça e a pintura sai, porque não foi fosfatizado. Uma peça bem fosfatizada, você não consegue simplesmente, mesmo com um estilete, tirar a camada de pintura assim de sair pele. Já numa superfície não fosfatizada acontece isso. Um outro motivo que você pode utilizar o fosfato é ele mesmo dar uma certa uma proteção, mas não ele sozinho. O fosfato sozinho não é um bom protetor contra oxidação. Mas, como o fosfato tem uma certa porosidade, quando você aplica óleo no fosfato, ele ancora esse óleo. O óleo fica lá como numa esponja, mais ou menos. Então, ele fica e protege a peça e o óleo não sai com facilidade. Se você vai olhar uma peça sem fosfato, o óleo escorre. Você tem alguns óleos aderentes, tal, mas o óleo sempre acaba escorrendo um pouco. Se você fosfatiza e depois oleia, eu vou começar a falar de uma coisa, porque para mim é difícil falar de pintura sem falar disso. Talvez devesse ter mostrado antes. Eu comentei rapidamente, vou reforçar isso. O grande teste de pintura, da proteção, do nível de proteção que a pintura dá, é um teste chamado névoa salina ou salt spray. Então, se você não fosfatiza uma peça de aço e coloca no salt spray, ela vai criar uma camada de oxidação em horas. Horas que eu digo 1 hora, 2 horas. Vai estar avermelhando a superfície. Se você fosfatizar, ela vai resistir talvez 4, 5 horas. Por outro lado, se você fosfatizar e aplicar um óleo protetivo, existem óleos adequados, que são óleos repelentes, que repelem a água, não permite a água entrar. Então, se você fosfatiza e depois oleia, às vezes você consegue uma proteção de 48 horas de salt spray. Quando eu comecei a trabalhar na indústria de autopeças, o requisito das peças pintadas era 48 horas de salt spray e estava passando para 96 horas naquela época. Eu vou contar para vocês quando foi isso. Foi em 1984. Desculpa, 85. Então, entre 1985 e 1986, o requisito da indústria automotiva estava passando de 48 horas de resistente salt spray para 96 horas. E 48 horas a gente consegue atingir com fosfato e óleo. Se não olear, não. Se passar só o óleo, também não. Agora, fosfatizado e oleado, ele dá essa proteção. Desse modo, para algumas peças, isso pode ser uma proteção superficial suficiente. Não seria necessário você aplicar uma pintura que tem outros impactos, né? Impactos outros. Depois a gente vai falar um pouquinho. Depois, você pode aplicar o fosfato também para conseguir duas superfícies que se deslizam uma com relação à outra. Exemplo típico da minha vida aí. O compressor de refrigeração, ele é um compressor que não utiliza anel, ao contrário de alguns compressores que vocês conhecem, ao contrário de motor explosão. Compressor de refrigeração, que o pessoal às vezes chama de motor, né? O pessoal fala o motor da geladeira, o motor do ar-condicionado. O nome técnico desse cara aí é compressor de refrigeração. O compressor de refrigeração, o pistão dele é simplesmente fosfatizado. O pino que vai para fazer o movimento do pistão, a biela, nada disso recebe um tratamento mais profundo do que
fosfatizado e oleado. E tem um motivo também adicional, que é o seguinte: quando essas peças estão lá dentro do compressor de refrigeração, é um ambiente isento de água, né? Tem pouquíssima água ali dentro, pouquíssima, tem 20 miligramas de água, 15 miligramas de água. Né? Imagina só, você pega 1 grama de água e reparte por 1000, tem 15 negócios desse lá dentro do sistema de refrigeração de uma geladeira. Então, a proteção de superfície ali não é necessária. Na verdade, o fosfato ali é aplicado para redução de atrito. Então, esses são os 3 objetivos. Desses 3 objetivos, o que a gente vai aprofundar um pouco, vai falar um pouco depois, não exatamente no fosfato, mas que a gente vai continuar falando, vai ser para proteção de superfície, para preparação, pois aqui para a pintura, na verdade é para preparação para a pintura. E, deixa eu ver se aqui, ele não tem. Então, de que maneira que ele protege também? Além, está escrito aqui, ele forma uma camada não metálica. Uma camada não metálica, ela é muito suscetível a se combinar com o oxigênio. A gente falou que os metais gostam do oxigênio pra cacete, a maioria deles, né? Tem algumas exceções. Quais são os metais que não gostam de oxigênio? Ouro, paládio, platina, ródio, é tudo metal caríssimo e também não tem características mecânicas boas e são extremamente raros. Então, ou seja, a gente tem que trabalhar mesmo com aço, que é feito de ferro, e alumínio e suas ligas, e cobre e suas ligas. Esses são os metais que a gente tem que usar no dia a dia, que são os metais mais baratos. Mesmo o cobre, a gente sabe que não é exatamente barato. Mas, e desses metais todos, o mais barato é o aço, o que é feito de ferro, que é o aço, e o ferro gosta de oxigênio. Ele não pode vir oxigênio porque ele quer se ligar com oxigênio e formar um óxido de ferro. Ou um óxido ferroso, ele quer formar alguma coisa, quer fazer uma companhia para o ferro, para o oxigênio. Então, se eu ponho uma camada não metálica, já é uma proteção para a pintura. Só que essa camada de fosfato, como ela é muito porosa, ela não é uma boa proteção, sozinha. Mas quando ela junta com a pintura, aí fica 10, né? Ou mesmo com óleo. Então, tem vários processos, na verdade, mas tem basicamente 2 processos, que é o processo que você faz uma operação de cada vez e tem um processo mais curto que a gente vai ver no final. Obviamente, o processo mais complicado, que é o que a gente vai falar antes, é um processo que te dá uma formação de camada de fosfato de muito melhor qualidade. Você não consegue essa mesma qualidade de fosfatização com o processo curto. Então, a aplicação de fosfato pode ser por imersão, ou seja, você pode ter um banho de fosfato e jogar a peça lá dentro, depois da devida preparação, ou você pode fazer uma aplicação por spray, alguma coisa parecida com a pintura. A gente vai falar um pouco depois, talvez, mas se não, vou falar já. Isso pode ser aplicado a quente, a morno ou a frio. Lá na frente tem uma informação, mas vamos falar já. A quente é acima de 80 graus Celsius, o morno é entre 50 e 80 e frio é abaixo de 50 graus. Aliás, isso tudo de quente, morno e frio me fez lembrar uma coisa que pode servir para vocês na vida, uma coisa prática. Você começa a esquentar alguma coisa, vamos dizer, uma panela, um ferro de passar roupa, e você põe a mão e você consegue ficar com a mão até um certo ponto. Chega uma hora que você encosta, você aguenta um pouco, mas não aguenta por muito tempo, e tira, e chega uma hora que você não aguenta mais. Vocês sabem qual que é a temperatura
para um ser humano típico, tem uns caras que são casca grossa, né? Mas para um ser humano típico, qual que é a temperatura que você encosta a mão, consegue ficar algum tempo, mas não aguenta e acaba tirando? Qual que é essa temperatura? Alguém sabe ou não? Uns 40 graus, professor? Uns 40 também. 40 graus, 80 graus. você sai lá fora hoje que deve estar 40 quase. Eu estou exagerando, né? Mas 80 graus. 40 graus, você vai no Rio, tem vários dias acima de 40 graus, vai em Santos. É um pouco mais. Oi? 75. Até 40 graus. Não chega a 100 graus porque a água do nosso corpo, digamos, começa a Não, 100 graus, 100 graus, pelo amor de Deus, 100 graus é quente pra cacete. É 50 graus, pessoal. Tipicamente é 50 graus. Não sei se foi isso que o Cleverson falou. Não, professor. Pelo que eu fiquei sabendo, o corpo humano ele suporta até 80 graus. Em termos, o que acontece? Com 50 graus, muitas proteínas começam a se desmanchar em aminoácidos. Isso se chama desnaturar a proteína. E a gente, não sei se vocês sabem, nós somos uma caixa d'água com tanto de proteína lá dentro. É isso que é qualquer ser vivo. Uma caixa d'água com um bocado de proteína. Desde a ameba até o elefante, é tudo caixa d'água com proteína. Cabelo é proteína, pele é proteína, tudo é proteína. Bom, e tem algumas proteínas que começam a se desmanchar quando você chega a 50 graus. Então, esse é um mecanismo de alerta. Esse é um mecanismo de alerta para a gente. Se você tiver uma troca térmica, e se você... Porque quando você encosta a palma da mão na superfície, a palma da sua mão chega a 50 graus. É diferente, por exemplo, alguém de vocês talvez já tenha feito sauna seca. Na sauna seca, você põe a temperatura do ar 60, 65 graus e você suporta. Por quê? Porque a sua pele, o teu corpo está tentando trabalhar com esse calor que sua pele está recebendo e sua pele não chega nos 50 graus. Se a sua pele chegar nos 50 graus, você vai começar a sentir queimação. 65 graus, se você pegar alguma superfície metálica e puser 65 graus, você não consegue suportar a mão em cima, nem quem é casca grossa. Então, essa é uma informação legal. Então, se você quer saber, essa máquina está perdendo muita temperatura, o isolamento térmico está bom, quanto que deveria estar a superfície? A superfície deveria estar a 45 graus. Se você puser a mão e não conseguir segurar a mão, aquela superfície não está a 45 graus, está a 50 graus ou mais. Então, é um medidor rapidão de temperatura, nessa temperatura específica. Então, mas voltando, eu comecei a falar isso porque o processo pode ser por imersão por spray e pode ser quente, morno, frio. E o morno é chamado de 50 graus para cima, 50 a 80, mas na verdade isso não é exatamente morno para a gente, né? O dia que você toma um banho, que você sente o banho bem quente, normalmente a água está 40 graus. É um banho insuportável de quente. Então, lembra, na aula passada a gente estava falando de preparação de superfície? Aqui está a preparação de superfície que é feita, né, para preparar o desengraxe e a peça, para preparar para a fosfatização, e a peça fosfatizada vai entrar na pintura. Então, só que essa preparação de superfície com fosfatização se aplica só para pintura, não se aplica para galvanização. Para galvanização, a gente não fosfatiza. Então, como é que é para a fosfatização? A gente tem, eu vou ler a última linha lá, banhos intermediários. Esses banhos intermediários aqui, um desses banhos intermediários, na verdade, é o último banho, que a gente vai falar no fim. Mas o banho intermediário é assim, você faz o desengraxe, dá um banho de água, um rinse, um enxágue. Você faz decapagem ácida, dá um enxágue. Você passa o refinador, dá um enxágue. Você fosfatiza, enxágue. Você passiva, aí tem o último enxágue, que é um enxágue especial, e depois você seca.
Então, entre passivação e secagem tem um banho especial, um enxágue especial. Se todos puderem ser desse jeito, ótimo. Se não... Então, o desengraxe, a gente já falou um pouco, né? O desengraxe pode ser um alcalino. A gente não falou na aula passada, pode ser por solvente orgânico. Um exemplo é álcool isopropílico. Antigamente, existiam alguns solventes clorados que foram proibidos pela legislação. Então, era muito comum você ter limpeza de peça, você ter desengraxe por solvente clorado. Também, até 1990, mais ou menos, até que o pessoal descobriu que os solventes clorados, junto com outros produtos, estavam acabando com a camada de ozônio da Terra. Se não me engano, a camada de ozônio já se recuperou bem e deve se recuperar em níveis pré-década de 1980, por volta de 2030, ou seja, 40 anos depois que o mundo parou de usar os solventes clorados, parece que a gente vai ter uma melhoria agora na camada de ozônio. Já teve Esse ano foi a primeira vez que chegou a ter, por algum período, fechamento da camada de ozônio sobre a Antártida, que fazia algumas décadas que não fechava a camada de ozônio sobre a Antártica. Vocês sabem por que a camada de ozônio é importante ou não? Professor, só um detalhe, vai dar meia hora de gravação, tá? Legal. Então, Proteger contra a luz ultravioleta. eu vou colocar essa questão sobre a camada de ozônio, que não tem muita ligação direta com isso, a não ser o fato do solvente clorado, mas eu acho importante vocês saberem isso, vocês saberem que solventes clorados, entre outras coisas, prejudicam a camada de ozônio, ou seja, eliminam o ozônio da camada de ozônio, que é uma camada que a gente tem muito acima da atmosfera, e é importante que vocês tenham noção, saibam por que a camada de ozônio é importante. Então, volta a pergunta. Vocês sabem por que a camada de ozônio é importante? Ela protege contra os raios ultravioleta. Bingo, exatamente isso. O raio ultravioleta, ele é uma onda eletromagnética imediatamente antes do raio-x. Então, a gente tem que receber uma certa dosagem de raio ultravioleta, porque é o raio ultravioleta que sintetiza a vitamina D. Mas se essa dosagem for muito grande, que seria o caso se a gente não tivesse a camada de ozônio, seria tanto raio ultravioleta que ele mataria provavelmente todos os animais da Terra, incluindo os microscópicos, porque só sobreviveriam os que estão dentro da água no mar. Porque ele destrói as proteínas também, destrói o DNA e acaba causando câncer. Então, essa é a importância da camada de ozônio. Só terminando de falar, então, do desengraxe, então a limpeza pode ser alcalina, com soda cáustica. Basicamente, tem outros desengraxantes alcalinos, mas pela relação custo-benefício é soda cáustica. Pode ser feito com solventes orgânicos, e aí tem um que é mais ou menos inócuo, que é o álcool isopropílico, só que ele é caro. Poderia fazer com benzina, não pode porque benzina é cancerígeno. Poderia fazer com benzeno, não pode porque é cancerígeno. Tolueno é cancerígeno. Então, tem tanta coisa cancerígena nos solventes orgânicos que não sobra muita opção depois que se tirou a possibilidade de usar os solventes clorados. Mas ainda existem alguns, e o álcool isopropílico é um deles, que é bem razoável. Você pode fazer com tensoativos, que são detergentes, normalmente sulfonados. É um produto químico que quebra a tensão superficial das coisas, né? A tensão superficial, eu não me lembro se eu já comentei com vocês, mas pega uma superfície bem limpa, um granito de porosidade bem pequena, se você pingar uma gota de água em cima, você vai ver que essa gota de água forma uma redomazinha. Ou, todo mundo já viu com certeza isso acontecer com o óleo, né? Se você põe o óleo numa superfície, forma uma gotinha de óleo ali.
o tensoativo, ele quebra isso, essa gota, né, essa pequena redoma que se forma, ocorre por causa da tensão superficial dos líquidos. E o tensoativo é um produto que quebra essa tensão superficial. Então, quando você vai fazer uma embalagem de detergente, por exemplo, que o detergente tipicamente é tensoativo, ele tem que ter um plástico que suporte um tensoativo. Tem plástico que o tensoativo quebra a tensão dos plásticos e começa a desfazer o polímero. Então, é comum, especialmente quando você vai comprar produto industrial nessas lojas de garagem, essas coisas, você pega a embalagem está toda murcha, porque o que tinha lá dentro era tensoativo e está com a embalagem. E por último, pode fazer o desengraxe mecânico, que a gente viu, né, por jato de areia, granalha de aço, granalha de aço, de esfera de aço, esfera de vidro, por granalha de gelo seco, ou por atrito, né, por peneira vibratória com elementos que causam atrito e removem por atrito a sujeira. Então, esses são os desengraxes. Vamos dar uma paradinha, então, só para cortar, para dividir a gravação no meio. Opa!